Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de novembro de 2020. O Falar com Você volta e convidado dessa noite é o Toninho Macedo, diretor cultural da Baçaí Cultura e Arte, criador do programa Revelando São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo Toninho Macedo. Tudo bem? Tudo bem, Vladimir. É uma alegria estar com você, né? E Então, podemos conversar com esse pessoal que há tanto tempo nos acompanha, né? isso é muito bom, né? A gente passou aí nessa... Aliás, estamos passando... Lembrar a todos que você pode participar conosco pelo Facebook, Jornal dos Romeiros, ou então o Vlad Aguimon, né? Tony... Oi. Né? Mas parece que sua alma migrou para São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa migração, né? Porque muita gente fala assim, o Tony Macedo deve ser paulista de quatrocentão, porque você fala tantas coisas de São Paulo, desenvolveu todo o seu trabalho em São Paulo. Conta um pouquinho dessa pequena história sua. Bom, dos meus 73 anos, né? Somente 60 são aqui em São Paulo. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, vim para cá, para São Paulo, para estudar, já tinha 13 anos, né, 14 anos, e por aqui fiquei. E com muito afinco, eu comecei a tentar descobrir, né, a alma dos paulistas, como eu já tinha mais ou menos trazido na minha bagagem a alma dos fluminenses, né, o jeito de ser do Fluminense. Então é isto, e aí o amor foi se expandindo, né? O pessoal da região de Sorocaba, né, há um tempo atrás dizia que eu era porque tem uma certa rixa de carioca com o paulista, né? Então eu não sou carioca. Eles diziam, Toninho Macedo é o carioca que mais ama São Paulo. Isso não confere porque eu não sou carioca, eu sou fluminense, né? É verdade. Então, Toninho, é evidente que daí nasceu, claro, né? Não foi no mesmo dia, as coisas foram acontecendo. Eu queria perguntar para você o seguinte, daí nasceu praticamente a Baçaí Cultura e Arte. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu todo esse projeto, como é que foi na sua cabeça isso, porque a gente sabe que a Baçaí Cultura e Arte, com o Revelando São Paulo, foi um estrondo, né, para a cultura, né? Foi um negócio fenomenal. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que aconteceu tudo isso, como é que isso floresceu? A Baçaí nasceu no pátio de uma escola do Estado, né? Na década de 70, em pleno regime militar, né? Eu cismei enfiei na minha cabeça que eu queria desenvolver um trabalho que foi o embrião da Baçaí mesmo, né? Com os estudantes, com as crianças, com aqueles adolescentes, né? Na quadra da escola, nas minhas horas de folga, hora de almoço e tudo, né? E então ali montamos o espetáculo com os alunos, que foi muito, muito bem recebido e reconhecido. E agora, claro, teve um preço, a escola não comporta esse tipo de coisa, né? Me desligaram da escola, mas aqueles alunos, boa parte daqueles alunos que estavam no grupo naquele momento saíram atrás, né? Fomos juntos, né? Então, aí nasceu a Baçaí. Estamos caminhando por 50 anos, né? Daqui a 2 anos, né? Sim. E a Baçaí tem essa posição, essa atuação meio que tentacular por conta do nosso foco maior, que é a ação cultural, né? Então, eu comecei também, paralelamente, com os trabalhos de pesquisa na área da cultura tradicional, né? E me dizendo que é muito importante pesquisar, documentar, registrar, mas tinha que haver uma devolutiva. A devolutiva maior a forma de fazer esta devolutiva de uma forma maior foi com o Revelando São Paulo, né? Antes do Revelando, viemos fazendo várias atuações, né, em ponto menor, né, ligado a instituições, ao SESC, a várias instituições, né? E até que, na época, o secretário de Estado da Cultura, Marcos Mendonça, me desafiou que eu criasse um projeto que mostrasse a cara de São Paulo, que mostrasse a cultura de São Paulo. E eu disse que só faria se ele garantisse que
realizaria, né, que apoiaria a realização. Ele disse que faria, né, e aconteceu. E foram 62 edições, né, foram 20 anos de forma ininterrupta, né, e deu isso que vocês já, que já é do conhecimento de vocês, né. Agora, Vladimir, eu quero aproveitar aqui para atrair um bocadinho a sua condução, viu? Sim. Você está lembrado que em 1900 o quê? Deu um branco aqui, 1997, né? O Revelando estava começando a surgir. Nós tivemos um encontro na prefeitura de Pirapora, né? Sim. E então nós fomos para conversar com o prefeito, etc. e tal, e lá apareceu você também, com o seu jornal. Mas, aliás, antes disso, eu peguei o jornal que estava lá no gabinete do prefeito. Eu digo, meu Deus, como que uma coisa dessas, que é preciosa, está aqui? A gente tem que juntar os trapinhos. Lembra disso? Opa, não, e como? Né? E dali para frente foram 20 anos de namoricos não, de mãos dadas mesmo, né? E Jornal dos Romeiros, Revelando São Paulo e Abaçaí. Foi uma parceria muito boa que deu certo. Ajudou a dar um pouco de permanência para as ações que fazíamos, né? Isso foi muito importante, foi muito bom. Quero declarar isso aqui já de saída. Eu quero te agradecer, porque efetivamente para nós foi um ganho, né, Toninho? Participar do Revelando São Paulo com você, uma grande aprendizagem, né? Trabalhar com a cultura tradicional, com o Estado todo, esse fomento todo da Abaçaí que você fez, né? Que realmente foi uma valorização. Você, a luz estava, talvez estivesse lá, mas deu todo esse espaço de valorização, comentou tanto, porque a gente tem que analisar assim. Quando teve o início da Abaçaí, se você pegar o número de grupos, e depois de alguns anos, esse grupo foi levado a uma potência muito grande, não é isso mesmo? Pelo trabalho que foi feito no estado todo, né? Sim, sem dúvida. Foi crescendo, e continuaria crescendo se não estivéssemos hibernando. Mas eu quero declarar nesse momento que estamos hibernando. Não morremos, não desistimos do Revelando, né? Toninho, me fala uma coisa. Eu acho que o Revelando, ele foi criado, e você acabou de declarar isso, sob o signo da inclusão, não é? Eu acho que se eu estiver errado, eu gostaria que você me corrigisse. O batismo é um acolhimento e amor por Deus. E o Revelando São Paulo pode ser considerado um programa de acolhimento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque o acolhimento, no momento que o mundo está vivendo, eu acho que seria muito, muito importante, oportuno, que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Vladimir. Acho que é um aspecto que você captou e está externando muito bem, né? O Revelando São Paulo não é como os eventos que as pessoas fazem para meros exibicionismos de artistas no palco, né? Ele busca colocar em cena, colocar foco naquelas pessoas que estavam no cantinho delas lá, né? Isso nós fomos trazendo e colocando na cena, né? Colocando em cena, né? Eu acho que esse é o aspecto mais importante do Revelando São Paulo. Eu tenho dito que fazer evento, qualquer um pode fazer, né? E está cheio de coisas por aí, né? As pessoas acham que basta juntar ali meia dúzia de food trucks ou barracas, etc. e tal, e botar comida lá dentro, que isso vai dar um resultado. Não, o resultado do Revelando tinha outros pressupostos, né? Nós conhecemos as pessoas que nós trouxemos, conhecemos os culinaristas, os artesãos, conhecemos os congadeiros dos moçambiqueses, conhecemos todos, né? Porque foram muitos e muitos anos, quase 30 anos, andando pelo interior do estado e dormindo em colchão de palha, experimentando o viradinho ali na beira do fogão a lenha, né? Então era conhecimento mesmo. E não era fazeção de média, né? Eu senti e continuo sentindo que eles fazem parte da minha vida, né? Fizeram parte da minha vida, fazem parte
e fazem parte do DNA da Abaçaí Cultura e Arte. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa que queira transitar na nossa área vai ter que reconhecer, né? Ou eles absorvem um pouco do nosso DNA, ou então, por favor, nos deixem em paz, né? Sigam o seu caminho, que nós estamos seguindo o nosso muito bem. E conosco tem esse batalhão de pessoas que continua seguindo juntos, né? Toninho, qual que foi o maior desafio para colocar em prática o Revelando São Paulo? Porque, como você coloca, são 20 anos ou mais, quantas realizações foi em São Paulo, tinha lá 1 milhão de pessoas, São José dos Campos com 500 mil pessoas, e Atibaia, Iguape, Bauru, Franca, enfim, muitos revelandos, e eu confesso e sou testemunha que nunca houve nenhum tipo de problema. Polícia nunca participou porque não houve nenhum tipo de problema. Eu queria perguntar para você, para que as pessoas perguntam, mas como que pode um evento dessa grandeza não ter esse tipo de problema? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito importante para que as pessoas saibam por que o Revelando São Paulo, que arrebanhou tanta gente, não só no Parque do Trote, como também em outros lugares, como São José dos Campos, nunca teve nenhum tipo de problema. Bom, tem o seguinte, né? Nós não exercitamos a vaidade de repente sair carreando um monte de coisas e de uma vezada só. Ele foi nascendo, ele foi crescendo. E de uma edição para outra, sobretudo no início, né, nós tínhamos oportunidade de analisar as nossas falhas, as minhas falhas, onde é que a gente poderia corrigir, né, e em que isso contribuiria para a melhoria, né? Mas tem uma outra coisa também, Vladimir, que é importante declarar, né? Já na virada do milênio, né, a Unesco declarou a primeira década deste milênio, né, a construção de uma cultura de paz, ou seja, a primeira vez no mundo inteiro em que se parou para pensar, não naquela paz que o pastor, o padre pregava dentro da igreja, né? Estou bem com Deus, estou em paz. Não. A paz que se constrói no dia a dia, na rua, dentro da casa, no trabalho, né? E que se nós não nos esforçarmos, se não nos dedicarmos, isso não vai para frente, né? Então, o Revelando São Paulo foi a maior vitrine que esse programa por uma década de cultura de paz teve, né? Por isso que já no começo, na abertura, nós fazíamos encontros transreligiosos, né? Chegamos a reunir mais de 40 segmentos religiosos que estavam caminhando ali com respeito uns pelos outros, né? E isto foi uma marca nossa também, né? Não minha, hein? Porque todo mundo que se aproximou ajudou a construir isto, né? Então, a transreligiosidade faz parte desse bojo da cultura de paz, né, da convivência respeitosa entre as pessoas, e foi isso que, como dizia o nosso querido Antônio Cândido, né, foi o lençol do Revelando, né, foi aquilo que fez a base para nós construirmos em cima, né, desse lençol de cultura de paz, desse lençol de transreligiosidade, desse lençol de respeito à diversidade, né? Então, em cima disso a gente foi transitando e construindo, né? E sim, acho que deu certo. Foi muito bom. Não, foi muito acho importante. Não, né? Deu certo, né? Deu certo. Eu queria registrar aqui a presença, Toninho, do Sérgio Barbi, da Rita Barbuena, de Santos, lá de Jundiaí, o Arroz Vermelho, muita gente participando, mandando um abraço a você, e a lembrança, ou a esperança, né, de que o verdadeiro Revelando São Paulo, que a gente tanto clama, né, volte, né, essa é a esperança, quem sabe o ano que vem as coisas possam acontecer de tal maneira que a gente possa nos reunir novamente, aplaudindo, vivenciando, aprendendo muito dentro do Revelando São Paulo, o grande projeto. Toninho, o Revelando São Paulo, ele extrapolou as divisas do Estado, né, o território paulista, e você bem sabe disso. E muita gente queria participar.
Como é que você, depois de um tempo, começou a vivenciar isso? Foi um desafio, né? Porque um desafio muito doloroso. Então, de repente, as inscrições estavam abertas, né? E no nosso caso de São Paulo, o patrimônio imaterial estava mapeado, não surge uma congada por ano, né? Então, os nossos grupos de congos em Moçambique estavam perfeitamente registrados, né? Então, era trabalhar para que todos pudessem participar, que as 450 folias de reis, claro, não dá para participar 450, mas que houvesse um revezamento. Isso foi feito aqui dentro do Estado. Eis que, de repente, começam a entrar em contato de outros cantos do Brasil. Nós também queríamos participar do Revelando. Eu falei, gente, vocês tinham que estimular os governos do Estado de vocês, né, as secretarias de cultura, para que eles criassem um programa parecido aí no seu estado, né? Com base nisso, houve até a ideia de a pessoa dizer, vamos criar um Revelando Brasil. Não seria um Revelando Brasil, né? Nós criamos um projeto paralelo que seria o Brasiliana, né? O Brasiliana seria esse Revelando com cara de Brasil, né? Que nunca foi realizado, né? Por razões óbvias, razões múltiplas, né? Mas está guardado também. Uma hora dessas, se não acontece ou não volta a acontecer o Revelando, a gente pode caminhar na direção do Brasiliana, né? Mas houve uma mobilização, sim, né? Recebi uma série de consultas para que a gente pudesse dar consultoria, para que eles pudessem realizar coisa parecida nos seus estados. E não só no Brasil, mas como na América Latina. Houve várias coisas, várias tentativas, né? Porque naquelas transmissões que nós fazíamos, né? Festival da Amizade, né? Tem isso também, né? Aquela segmentação do Revelando, Festival da Amizade, e vai por aí afora, né? O Festival da Amizade extrapolou, ele foi lá para a África, foi para tudo, né? Recebíamos consultas de grupos da África e de outros países da Ásia, né? Como eles fariam para participar do Festival da Amizade. Olha que barato, né? Foi muito gratificante. Eu espero que os nossos dirigentes, uma hora dessas, se deem conta da grandeza que foi o Revelando São Paulo para todos nós. Toninho, o Congresso Brasileiro de Folclore, você me convidou uma vez, até eu nunca vou me esquecer, que eu estava aqui na minha chácara, você me ligou e falou, olha, tem o Congresso Brasileiro de Folclore em São José dos Campos, e precisamos divulgar isso, precisamos registrar isso, né? Eu fui para lá com o Jornal dos Romeiros e a gente fez uma edição especial. Mas o que me causou espécie na época, que a gente pôde entrevistar praticamente todos os dirigentes, né, dos seus respectivos estados, e a maioria deles deixou claro o seguinte, o Revelando nos mostrou o verdadeiro estado de São Paulo, porque muitos deles não conheciam absolutamente nada com relação ao folclore paulista. Isso foi uma vitória do Revelando? Você não acha que foi? Como é que você analisou isso? Foi muito gratificante. É gozado, Vladimir. Cada vez que isso acontecia, eu me colocava numa posição de reverência. Reverência significa eu me voltava para mim mesmo, né? Porque nessa hora a tendência de cada um de nós, de todos nós mortais, é ficarmos vaidosos e crescermos, né, o peito, né? Eu digo, meu Deus, que bom, né? Que bom que isso aconteceu, que houve esse trabalho todo de formiguinha e para resultar inclusive nisso, né? Mostrar
revelar São Paulo, né? Mostrar uma São Paulo que ninguém conhecia, que ninguém, né? O pessoal só sabia do que acontece aqui na capital, né? Dos eventos mais midiáticos, né? Então isso foi muito, mas muito importante. Eu digo que o reconhecimento da comissão de folclore naquele momento foi de uma importância fenomenal, né? Fenomenal mesmo, né? E também eu acho que nós retribuímos, né? Porque nós realizamos o maior congresso da Comissão Nacional de Folclore, aquele de São José dos Campos, que as pessoas puderam estar ali dentro do evento e, ao mesmo tempo, participando das suas mesas redondas, paralelamente, né? Então, isso tudo deu um impacto muito grande, né? A quantidade de trabalhos inscritos da Comissão Nacional, né? Tudo, tudo, tudo. Então, como a gente costuma dizer, é muito bom quando é bom para todas as partes, para ambas as partes, para todas as partes, né? Isso aconteceu. Teve um depoimento que esse me chamou muito a atenção. Agora eu não me recordo se era do Rio Grande do Sul, se era de Santa Catarina, mas foi assim, Tony. Olha, a água que nós bebemos aqui no nosso estado vem de São Paulo. Nossa, a gente que é paulista e que está comprometido com a cultura tradicional, trabalhando dentro da cultura tradicional para divulgá-la, é aquilo que você acabou de falar. Interiormente foi uma festa, né? Eu vou dizer assim, foi uma festa porque alguém de fora vir a São Paulo, dentro desse projeto, e paralelamente dentro do Revelando São Paulo, falar isso, para nós é um motivo de muito orgulho, não? Sem dúvida, você usa um termo que habitualmente eu não uso, né? Mas é isso mesmo. Olhando por outro lado, seria de orgulho, né? Um orgulhozinho controlado, que não fique vaidade, né, Vladimir? Claro, eu quero apontar, Vlad, o que eu falei agora mesmo, né? O mais interessante disso é a capacidade que nós conseguimos despertar no conjunto, né? Para que as pessoas se percebessem parte desse todo e que se comprometessem com o mesmo. Eu falei agora mesmo do Jornal dos Romeiros. Então, o Jornal dos Romeiros é um grande parceiro. E foi bom para o Jornal dos Romeiros e foi bom para o Revelando, né? Foi bom para o Vladimir, foi bom para a Baçaí, né? Porque, de repente, o jornal estava lá em Pirapora, né? E todo o estado ficou conhecendo. As secretarias de cultura ficaram conhecendo. Eu acho que isso é o grande ganho. Isso é o máximo que a gente pode querer, né? É o máximo, né? Mostrar aquilo que estava tão recôndito e fazer isso não seria possível se não conseguíssemos alinhavar isto. Eu vou escapar um pouquinho da minha modéstia, viu, Vladimir? Porque sim, você claro. me provocou também. Eu acho que se eu tenho algum mérito, né, o meu mérito é ter olhos abertos para o outro, para os outros, para o que está ao meu lado, né? E não nas minhas vontades, né? Então, foi assim com a pesquisa. Eu disse que dormíamos na casa dos nossos caipiras e conhecemos todos eles, eu sabia os nomes deles, era emocionante que eles... Né? Eu acho que esse é um pequeno mérito que eu tenho, né? Mas que é um mérito de alma, que é um mérito de caráter, né? Que eu vou aproveitar esse momento aqui para dizer que nunca negociei 10 centavos que fosse com os participantes do Revelando São Paulo. Eu sempre bati na tecla de que deveríamos ter uma dotação e que era obrigação do Estado cuidar do seu patrimônio imaterial da cultura. Então, a Abaçaí tinha a sua dotação, e então nós trabalhávamos. Eu vivia e continuo vivendo do meu salário e nunca negociei, olha, o que eu posso aceitar que alguém dissesse, o que eu posso te dar para que você me inclua. Se não tivesse no perfil, não incluiríamos, né? E nesta linha ainda, nós éramos muito chatos, né, por analisar e aprovar o que deveria ser
incluído, né? Houve muitas vezes que alguns prefeitos tentaram interferir. Eu vou lá no palácio do governador, vou lá falar e pedir para que... Bom, pode ir lá, à vontade, né? E houve algumas vezes que do palácio até ligaram, olha, houve isso aqui, assim, assim, por que ele não... Por isso. E eles também não interferiram. Eu acho que isso também foi um grande ganho que nós tivemos, né? Em 90% das situações, nós não tivemos ingerência do gabinete do secretário, e isso foi um mérito nosso da Baçaí, né? E também dos governos, do governo, né? E também não tivemos ingerência do palácio. Isso foi maravilhoso, né? Muito mesmo, né? O resultado do trabalho da Baçaí, né, Toninho? Há que se reconhecer que tudo isso que você está dizendo é pelo trabalho seu, da equipe, enfim, um trabalho transparente, com seriedade, e que deu resultado, né? Eu queria aqui registrar a presença do Fabinho Carioca, a Lorena agradecendo, dizendo, fomos convidados em 2009, nos apaixonamos pelo Revelando, um beijo da comunidade cigana, Arroz Vermelho, Nelson Alcover, enfim, muita gente participando, a gente fica muito gratificado com isso. Um abraço a todos eles, né, Vlad? Deixa eu aproveitar para dar um abraço afetuoso em todo esse povo, né? Que foram eles que ajudaram, eles foram o combustível para esse comboio, né? Sem dúvida, né? Então, a gente percebeu durante... Isso eu estou falando como jornalista, né, que acompanhou o Revelando São Paulo durante todos esses anos. A gente percebeu que em algumas cidades não houve tanto apoio para que as pessoas pudessem participar. Teve gente lá que participou. Será que faltou um pouco de consciência, Toninho, para alguns prefeitos, alguns administradores, para saber da grandeza, da importância, inclusive, do próprio município, dos seus artesãos, da culinarista, que pudesse representá-los num evento dessa grandeza, que praticamente passou a ser conhecido no Brasil todo e em muitos lugares do mundo? Faltou, em muitos casos faltou. Eu sempre tenho um princípio, né? Eu prefiro voltar os meus olhos para aquilo que foi bom, para aquilo que deu certo. Mas é evidente que eu não esqueço, viu, Vladimir, nem oculto o que não deu, né? Houve muitos prefeitos e até secretários de cultura dos municípios, né, dirigentes de cultura, que num ímpeto, numa de extrema vaidade, né, não queriam. Houve, como? Alguns politizaram, isso que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil hoje, né, em pouca estatura, aconteceu também no caso do Revelando São Paulo, né? Houve município de dizer, esse é um evento do PSDB, do governo do estado do PSDB, então nós não vamos participar, né? Mas foram casos isolados, né? Casos isolados. Eu diria o seguinte, né? Que no maior montante, nós tivemos uma cooperação dos dirigentes de cultura dos municípios, dos prefeitos, né? Eu vou pedir licença para citar um caso, né? Claro. Tem um tempinho ainda, Vlad? Tá. Claro, temos tempo, sim. Vamos falar. Bom, foi Rubinéia, né? Rubinéia. Como que a gente andava. Houve uma época que eu parecia um pacote, né? Eu ia daqui lá, o dirigente de cultura de não sei onde passava para me pegar. Não, você vai lá conhecer meu estado. Bom, foi assim que eu cheguei a Rubinéia. Se você perguntar aos cidadãos de São Paulo, e até os mais informados, onde fica a Rubinéia, vocês já ouviram falar de Rubinéia, não tem a menor dúvida que 90 e cacetada das pessoas vão dizer que nunca ouviram falar, né? Bom, então, Rubinéia foi uma cidade que teve que ser reconstruída, ela foi coberta pelas águas da grande represa, né, lá do Paraná, né? Bom, aí eu fui para lá, e o prefeito, o pessoal todo, uns amores, né, e a gente dando para trás e para frente, e incansavelmente. Bom, aí me apresentaram o tio Benê.
Então, o tio Benê é um pintor primitivista, estava lá, né? Então, ninguém ouviu falar de Rubiné. Você imagina, então, ter ouvido falar do tio Benê, né? Aí o prefeito foi e disse, mas eu gostaria tanto que o meu município participasse. Eu falei, é fácil, prefeito. Olha, nós já temos uma chave, que é o tio Benê, né? Então vamos levar o tio Benê, e com o tio Benê a gente leva mais isso, mais aquilo outro. O Benê foi uma bênção, né? Foi uma bênção que aconteceu. Mas, no segundo ano de participação do município, né, o prefeito veio a São Paulo, Toninho, nós estamos com um problema muito sério. Nós trouxemos o tio Benê, foi muito bom, nós ficamos agradecidos, mas o município não tem condições, olha, é o oposto daquilo que a gente falava do não apoio, não tem condições de trazer o tio Benê para participar do Revelando São Paulo. Então, o que nós vamos fazer? Eu digo, se não tem como trazer, né? Bom, daí a uma semana me liga de novo o prefeito. Toninho, pelo amor de Deus, você não cancelou a inscrição do meu município? Não, prefeito, porque o tio Benê está ficando doente, né? Então, a todo momento ele fala que ele não pode. Olha, a gente está citando o caso de mas esse foi o caso de muitos, viu? De muitos, e de muitos prefeitos também. Então, ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu carro oficial, né, e como o motorista vai levar as obras do tio Benê, e o tio Benê vai, nem que seja de ônibus para São Paulo. Então, vamos fazer isso. O Benê veio. Agora, vocês que participaram do Revelando, e que são do Revelando, inclusive você, pensa que a história terminou aí, Vladimir? Não. Quando o Benê chegou, né, aí eu, que conheci o Benê lá, falei, puxa, Benê, mas você causou um desafio para o nosso prefeito, né, não tinha necessidade, podia esperar no ano que vem. O prefeito, o município vivia dos royalties da empresa, né, que inundou o município, então o município não tinha mais nada. Era o dinheiro da energia que vinha, né. Falei, você criou um problema sério. Aí ele virou para mim e disse assim, ô Toninho, você acha que eu podia ficar fora disso aqui, de encontrar os meus amigos? Eu falei, como assim, Benê? Ele disse, então, olha, aqui do meu lado tem o meu colega que é do município de tal. Do lado esquerdo tem, ali na frente, então ele foi enumerando. Então o que acontece? De manhã, a gente vai tomar café com o meu vizinho daqui, etc e tal, então a gente cria os papos, faz a prosa e tudo mais. Aí chega na hora do almoço, a gente junta com outros e vai almoçar, né? Bom, a gente fica falando de redes, né, Vladimir? Sim. Rede, né? A gente fica falando dessa comunicação que... Agora, veja bem, os caipiras, essas pessoas tão humildes, né, perceberam que eles não criavam uma rede... como é que a gente vai dizer assim, fictícia, né, ou imaterial, né, mas uma rede presencial mesmo, estamos aqui, né, eu digo, meu Jesus, olha um outro perfil do Revelando que quer dizer, a gente armou toda a tenda, mas isso aí a gente não programou, né, nós programamos a oportunidade de encontros e de trocas, né, mas não isto que aconteceu. Você não achou lindo, Vladimir? Lindo. E o Revelando São Paulo, eu confesso uma coisa que eu acho fundamental. O Revelando nos surpreendia a todo instante. A todo instante era uma coisa nova que você aprendia. E era uma escola, né? O Revelando foi uma escola. Por exemplo, para mim, como jornalista, foi uma escola. Para muita gente foi uma escola. Mas eu quero registrar aqui, Tony, e conversar com você sobre um fato que merece muito destaque. Em 2003, você foi diretor cultural, junto com a Secretaria da Cultura, realizou o Alto da Esperança, e foi algo inusitado dentro de uma igreja, que foi o cinquentenário, né, jubileu de ouro da Igreja da Sé, né, e 450 anos do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse Alto da Esperança, que foi uma coisa assim inusitada em todo o Brasil, em se tratando da realização dentro de uma igreja. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que
Como é que você se sentiu na época e o valor disso? Então, o Alto da Esperança, ele sucedeu, antes do Alto, nós fizemos a Missa dos Malungos, pelos 500 anos do descobrimento do Brasil. Foi apresentado no auditório de Campos do Jordão, né, e dentro de um congresso mundial de jornalistas católicos, né, foi uma coisa impressionante. Recebemos depois reconhecimento do mundo inteiro, né, e inclusive do Vaticano, né. Aí depois vieram os 50 anos da Catedral e os 450 anos da cidade de São Paulo, né. Os 50 anos da Catedral estavam lá, esquecidos, o próprio vigário, né, o que a gente vai fazer? Então, nós fomos procurar, quer dizer, eu já tinha essa pesquisa de longa data dos autos, né, e das atuações de rua e tudo. A Baçaí nasceu fazendo teatro, né, então eu arquitetei isto. Aliás, antes da Catedral da Sé, nós fizemos na Basílica de Aparecida, foi uma coisa um pouco menor, né, mas quando chegou ali na Catedral da Sé, foi uma coisa impressionante, né, foi, para quem sabe alguém que esteja nos acompanhando tenha assistido, mas eu gostaria de comentar um fato muito curioso, né, foi uma semana que nós estivemos na Catedral da Sé, foram 7 apresentações na Catedral, 7, 6, não me lembro, e 4 no Mosteiro de São Bento, né, lá no Mosteiro de São Bento. No pátio do colégio, né? Ali no pátio do colégio. Bem, aí nós tivemos contato depois com o povo da Catedral e até com os funcionários, disseram: Toninho, a gente precisa achar um jeito de trazer o Alto de volta, porque toda semana chegam pessoas aqui na Catedral. Quando é que vai voltar aquela coisa bonita que a gente viu? Então, Toninho, a pergunta que eu ia fazer, não vai voltar mais isso? Aquilo foi você mesmo agora falou sobre isso. As pessoas perguntam por que não foi mais realizado? Bom, daqui a 2 anos a Baçaí completa 50 anos. Sim, então eu vou aproveitar esse contato com você através do nosso jornal, nosso Jornal dos Romeiros, né? Para dizer que nós temos discutido muito como que nós vamos fazer a nossa programação de celebrar os nossos 50 anos. A ideia é voltarmos com aquilo que a gente realizou e que deu certo, né? Então, remontar o nosso Alto da Esperança, remontar a nossa Missa dos Malungos, né? E trazer coisas novas. Por exemplo, a Paixão segundo São Paulo, que é uma paixão. São Paulo não foi evangelista, né? Ele não escreveu Paixão, né? Mas a Paixão segundo a cidade de São Paulo, né? Que é um outro texto, uma outra encenação que nós pretendemos, né? Então, que nós possamos, quem sabe reverberando através desse momento aqui, nós possamos... Aliás, quem está ligado ao Revelando e puder se juntar, nós estamos montando um grupo para discutir isso, as programações. Até lá nós vamos ter o nosso Revelando também de volta, se Deus quiser, e outras ações que fazem parte do nosso DNA. Toninho, eu queria aqui registrar a Rita Barbuena, Nelson Covera, enfim, Anueli Santos, Paixão segundo São Paulo é inédita, e é isso mesmo. Você está falando uma coisa que é fundamental, mas eu queria agora abrir um leque sobre a Fazenda São Bernardo, em Rafar. E lá eu acho que foi um novo momento na sua vida, não foi, Toninho? Com certeza foi. Te inspirou a escrever o dialeto lá, fazer o dialeto caipira, que eu sei que está mais ou menos quase que preparado para ser lançado. Fala um pouquinho dessa nova fase da sua vida, lá na Fazenda São Bernardo. Né? Eu tenho dedicado tenho tido muito pouco tempo livre, né? Mas o que sobra às vezes de madrugada, tenho me dedicado ao dialeto caipira, né? Atualização do dialeto caipira. E a Fazenda São Bernardo, né, no município de Rafar, né, é algo que nós não imaginávamos que pudesse acontecer um dia. E do nada, né? Do nada. Não vou entrar em detalhes, mas eis que, de repente, nós nos vimos à testa de uma gleba de 40 hectares, com
30 casas, né, e tombada pelo Condefat, quer dizer, um patrimônio histórico, com como é que chama? Um contínuo de mata, né, também muito incrível, com 2 campos de futebol oficiais, e descobrimos, tem 2 meses isso, Vladimir, que aqueles campos de futebol estão registrados numa organização de esporte aí, né? Então ele está lá. Por isso que ele também não foi cortado, não foi plantado cana, né? Então, estamos lá. Eu tenho me dedicado muito à fazenda, com muito empenho. Então, no momento que começou a verter um pouco de água nas realizações do Revelando, eu me voltei para lá, né? E eu comentava hoje ainda com a Noeli, né, que nós vamos acabar fazendo uma extensão de tudo aquilo que fazíamos do Revelando São Paulo lá na fazenda, não tem a menor dúvida. Nós estamos trabalhando para isto, né? Então, nós tínhamos, para quem se lembra, nós tínhamos o que a gente chamava do Revelando aos Picadinhos, né? Que era um Revelando em ponto menor, que eram os aiuês, aconteciam todos os meses no Parque da Água Branca. Então, nós podemos estar trabalhando para levantar os aiuês lá na fazenda, lá em Rafar, né? E eu estou com gás para isso, estou com fogo para isso, né? E vamos fazer, né? Sem sombra de dúvida. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, da equipe, do pessoal lá na fazenda. Eu estive lá, foi no domingo retrasado, né, Toninho, da capela, da reinauguração. Aliás, foi uma coisa muito bonita, eu fiquei muito emocionado com isso, e foi um dia, assim, muito, muito agradável de ter passado lá na fazenda e ter visto as mudanças, porque quem vai à fazenda e depois de 1 mês, 2 meses, volta e vê as mudanças que são claras, né? Não dá para a gente deixar de observar isso, né? Aliás, tem gente falando sobre a capela, né? Fazenda São Bernardo, Nosso Paraíso, Orieta, Reis Gatica, mandando um abraço, a Rita Barbuena, enfim, Altair Francisco, falando na fazenda, a capela ficou muito bonita. Realmente, né, Toninho? A capela foi refeita, né? De tal maneira como deveria ser feita, né? Foi sim. Nós estamos fazendo tudo sem 10 centavos, né? A Baçaí não tem dinheiro para isso, né? Nós tínhamos algum recurso da ação cultural que terminou já faz tempo. Então nós entramos fogo ali em torno da capela, né? E descobrimos, graças ao empenho dos moradores, né? O Dé, o Nelson, né? A maioria do pessoal, né? Que pegaram-se, o Barão, pegaram-se de paixões por aquilo ali. Aí nós fomos em frente, e eis que houve várias contribuições para doação de tinta, e o Nelson juntou um pessoal que foi pintar, né, e eu ficava com o coração apertado, que eu digo, meu Deus, esse povo sem cinto de segurança, pendurado lá na torre da capela, né, e a capela está lá. E com isso daí a gente pegou gosto e foi descobrindo ali o entorno da capela. Bom, nós vamos inaugurar no dia 20 de dezembro, olha, 20 de dezembro, nós vamos estar inaugurando o que nós denominamos como Juruá. Juruá, no Tupi-Guarani, é a grande foz, a grande embocadura dos rios, de um grande rio no mar, né? Então, aquela área todinha ali, envolvendo até o campo de futebol, uma área enorme, né? Ali nós vamos estar trabalhando a nossa Juruá, né? Eles estão construindo ali uma quitanda, que vai ter sempre as nossas cavacas, como tinha no Parque da Água Branca, o caldo de cana, nossa, várias coisas, né? Isso porque, a partir do momento que a gente começou a mexer na capela, né, começou a entrar mais gente, e aí começou a reverberar nas redes, e o povo vai e senta lá, né, e fica ali do lado. Nossa, uma beleza. Tudo que eu fico me perguntando, será que nós merecemos tudo isso? Merece, né? Toninho, me fala um pouquinho, você me mostrou lá tudo que está sendo feito, foi uma coisa maravilhosa, mas uma coisa me chamou a atenção, aquele espaço, né,
para a roda de conversa. E a roda de conversa é quase que um patrimônio do Revelando São Paulo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, Vladimir, que bom que você lembrou disso, viu? Porque é algo que passa tão despercebido, as pessoas não têm olhos para isso, né? Não tem. Então, roda de conversa, né, é uma técnica, né, um recurso bem antigo, né, e que foi discutido e sistematizado pelo Paulo Freire e por outros, né, pelo Maturana, por vários, né, os chilenos, né, Vioreta, os chilenos, Maturana era chileno, então o Paulo Freire foi para o Chile, inclusive no seu momento de exílio, né, então apesar de toda de tudo que se procurou fazer com a imagem do Paulo Freire, esse grande educador, né, no governo presente aí, né, já faz muito tempo. Bom, a minha área, minha vertente é a educação. E desde a minha formação na faculdade, né, eu coloquei pés e mãos na obra de Paulo Freire, e foram muitos os freirianos que a gente foi conhecendo, né? E essa é uma técnica. Então, ali nós temos um espaço físico, né? Que era uma antiga, como é que chama? Uma antiga piscina, e que pequena, né, que não prestava para mais nada também, e não dava para consertar, e hoje com água, com a dificuldade da água, não. Nós entulhamos aquele espaço e fizemos o espaço, consagramos o espaço para a roda de conversa, né? E foi o primeiro lá, né? Então, se bem que roda de conversa você pode fazer em qualquer canto, né? Não precisa de ter um espaço especial. Só que ali nós consagramos, fincamos como um marco. E o Nelson ajudou a fazer um pergolado. Vocês precisam voltar lá. Os buganvílios que nós plantamos cobriram aquilo tudo, em 4 cores, né? Alaranjado, o branco, o rosa e o roxo, né? Nossa, tá uma coisa linda o nosso espaço da roda de conversa. E nós vamos criar outros, tem vários outros cantos lá que demandam isso, estimulam. O meu sonho é que a gente consagre isso em vários cantos e que as pessoas aprendam esse hábito tão salutar de sentar em roda, né, e conversar, né, que é o que há de melhor para a gente resolver os problemas, os conflitos e tudo. No ano retrasado, o último encontro que nós fizemos dos indígenas, né, eu tinha ficado um pouco amargurado com algumas coisas, né, e eu tinha dito a Noeli e ao pessoal que eu não queria mais fazer encontro com os indígenas, né, mas esse pessoal, como no Revelando, eles teimaram, né, falaram, vamos fazer, vamos. Falei, tá bom, então vocês se virem, né. Então, na véspera do início, eu fui para lá, né? E fui para lá e provoquei os caciques, os pajés, para nos sentarmos nesta roda, no nosso que se chama Mucangala, que é espaço da compreensão, espaço do entendimento, espaço da conversa. Então, o espaço físico da nossa roda de conversa se chama Mucangala. Bem, nos sentamos. E eu me sentei do lado oposto e olhando para eles assim, bom, e então, né? E eles com os cachimbos, né? Vladimir e amigos que estão nos acompanhando, muitos de vocês sabem disso, não precisamos de mais do que 10 minutos para todo mundo dizer o que pensava e eu dizer, gente, muito obrigado. Nós vamos estar de corpo e alma realizando esse encontro, esse Kaaporã, né? E então realizamos e foi muito bom, foi o melhor e ficaram prontos para realizar outros e outros que estarão vindo por aí, né? Esse é o benefício da roda de conversa, que todos possam fazer uso disso e nós vamos estimular com os espaços físicos para convidar a isso. Toninho, a gente tem o Falar com Você, normalmente são 40 minutos. Hoje nós já extrapolamos, e se você me permitir, vamos falar um pouquinho mais, não é? Mandar um abraço para o Lula Santos. Boa noite, Vladimir e Toninho.
Abraço, a nossa capela ficou linda. Marcelo Moraes também falando aí sobre agradecendo o Toninho, mandando um grande abraço. Nossa escola, gratidão, Toninho Macedo, enfim. A gente fica muito feliz em saber que a participação hoje é muito grande, graças também à participação do Toninho Macedo, acho que a participação do Toninho Macedo, e falar que você nasceu com essa proposta, de falar sobre a cultura tradicional, divulgar a cultura nossa, que eu acho fundamental. Toninho, você falou em roda de conversa, e eu queria perguntar para você uma coisa que é relevante. O Revelando levou muitas escolas para conhecê-lo, para conhecer a nossa cultura tradicional, o nosso folclore. O que faltou para integrá-lo na grade escolar? Esse projeto do Revelando São Paulo na grade escolar. Bom, antes de responder, um abraço grande para o Lula que está se recuperando, graças a Deus, e o Lula é doido, né? Ele é teimoso, quando enfia um treco na cabeça, e ele pintou a capela por dentro, Lula, chegou lá e botou andaime e pintou a capela por dentro. Então, a gente tem que... E muito obrigado, Lula, pelo que você nos deu. A aproximação das escolas no Revelando São Paulo, eu agora não me lembro até como é que chamava o projeto, né? Vou me lembrar daqui a pouco, né? A caminhada disso se deveu, e não vou falar isso não gavando, né? Se deveu... Aruan. Se deveu ao Aruan, meu filho Aruan, que está lá na Europa, que provavelmente deve estar acompanhando isso também, que muitas vezes eu cruzei chifre com ele, porque ele dizia, não pai, nós vamos... Bom, aconteceu. Ele conseguiu ele criou uma equipe, ele juntou uma equipe, né? E que funcionou muito bem, né? E essas pessoas estabeleceram um diálogo muito grande, mas muito profícuo com a Secretaria Municipal de Cultura, né? De Educação, né? Em ponto menor com a Secretaria Estadual de Educação. As secretarias, os órgãos públicos, eles se acham mais ou menos um feudo, né? Um feudo. Então, por que deu certo com um certo programa da Secretaria Municipal de Educação, né? Porque tinham professores que vestiram a camisa. Olha, sem sombra de dúvida, a Flávia Cieja deve estar acompanhando de algum jeito. Teve outras, eu vou até me lembrar de outros nomes, né? Mas se deveu a isso, professores que vestiram e disseram isso é importante. Me lembro que a Flávia e outros juntavam suas escolas e iam lá para dentro e continuavam falando disso nas suas escolas. Eu fui convidado algumas vezes para irmos a encontros de professores, né, mais da rede municipal, né, para falar disso, da nossa cultura tradicional. Eu tenho a impressão que se não tivéssemos tido essa trombada que tivemos ultimamente, teríamos caminhado já muito mais, viu, Vladimir? Não tem a menor dúvida. Mas continue a reverberar isso, né? A educação é o espaço que tem que ser o desaguadouro do que acontece no Revelando. A entrevista que eu fiz com ele, o Aruan, foi muito legal, foi muito boa, foi interessante, ele abordou diversos temas, falou sobre isso, e ele tinha, assim, uma esperança muito grande de que as coisas pudessem chegar onde a gente está pensando nisso, né? Porque o que causa muita espécie para mim hoje é que o folclore é muito mal divulgado nas escolas, o nosso folclore. Faz-se festa de Halloween em escolas, toca-se música, por exemplo, festa de São João, que é nossa, as festas juninas. De repente você vai numa festa de escola, eles tocam rock, tocam música americana, nada contra a música americana, nada contra o rock, cada um no seu lugar. Só que a festa junina é nossa, é tradicional. Então, está se perdendo um pouco isso. Será que é só a urbanização que faz com que as coisas se percam com o tempo? Como é que você analisa isso? Eu acho que esse, Vladimir, é assunto para um próximo encontro nosso, viu? Vamos marcar assim. Isso. Vamos marcar isso. O que acontece, o que precisa fazer, né? Ou essa cultura está se perdendo, né? Eu continuo dizendo que não. Ela está encontrando um monte de dificuldades. Mas a gente podia
podia marcar, no momento oportuno, o encontro. É a mesma coisa, Vladimir, quando se fala do dialeto caipira, né? Desde o próprio Amadeu Amaral, o grande Amadeu Amaral, que no começo do século passado, em 1920, em 1920, quando ele lançou o dialeto caipira, né, que nós estamos celebrando o centenário agora, né, ele dizia que estava desaparecendo, e não desapareceu, e não está desaparecendo, né, mas por alguns motivos. A gente vai abordar isso num próximo encontro, né, o que aconteceu no meio do caminho que fez com que o dialeto caipira não desaparecesse de vez, que é a mesma coisa com a nossa cultura tradicional. E nesse sentido, o Revelando também tem sua contribuição. Sim, é evidente que a gente vai marcar uma próxima, porque o assunto é vasto. Mas eu queria te perguntar, Tony, uma coisa que é fundamental. Qual é o preço que se paga por se entregar de corpo e alma à cultura, sobretudo a popular, num país que pouco a valoriza ainda? Me fala um pouquinho sobre isso. Mesmo que seja muito... Eu sei que isso daria tema para um programa único, não é? Mas eu sei. Fala um pouquinho sobre isso. Eu diria o seguinte, assim, eu transito entre... e eu criei uma forma de lidar de abordar as nossas coisas, né? E o pessoal mais ligado a nós, na Baçaí, se acostumou muito a isso, né? Eu colocava uma mão para baixo, né, e outra para cima. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, ou tudo quanto ao céu, tudo quanto à terra, né? Então, nós temos que fazer esse trânsito, né, entre o tangível e o intangível, né, entre o que é concreto e aquilo que é quase que abstrato, né? E isso é aí que está tudo aquilo que a gente falou logo no começo, lá atrás, né? Essa coisa da cultura de paz e etc., né? Mas eu vou falar agora, vou comentar de algo que não é tanto do intangível, mas era do tangível, né? Houve um ano, Vladimir, lá atrás, no começo, né, que o pessoal estava montando ali, era o arremedo do nosso rancho caipira ali, né? E eles estavam usando taliscas de bambu. E eu cheguei dizendo, gente, isso não está muito seguro, né? Você está vendo essa taquara aqui? Ela pode cair, ela tem um perigo dela cair, né? Eu ia dizer que ela ia cair e ferir alguém. Quando eu disse, ela pode cair, a taquara caiu, se desprendeu e caiu, e me fez estou olhando aqui, tem uma bela cicatriz no dedo, né? A marca desse primeiro Revelando, né? Mas eu não vi o corte, eu continuei falando, né? Quando eu olhei para o pessoal, estava todo mundo me olhando assim, estatelados, né? E o que foi? Eles disseram, olha para a sua mão, que eu olhei, o sangue estava jorrando, que pegou a veia, né? Então, amarraram ali, hospital. Uma outra vez, né, terminou, aliás, no meio do Revelando São Paulo, né, eu comecei aliás, foi no segundo Revelando São Paulo, porque foi um processo faraônico, muito, muito, muito difícil, né, de montar tudo. A secretaria atrasou com as definições, montar tudo em 40 dias, né, e sem a equipe que nós acabamos criando depois, né. Então, o que acontece? No meio do Revelando, né, eu estava muito debilitado, né, e aí eu começava a subir para o espaço da Baçaí e me encostava e suava frio, e o pessoal começou a se inquietar, e aí eu pedi a Sandra, me levou para o pronto-socorro, né? Não deu outra. Chegamos lá, fez os exames, eu estava com pneumonia, né? Quer dizer, baixa resistência. Aí, tratando, etc. e tal. Houve pelo menos 3, 4 situações no Revelando São Paulo que eu terminei assim, debilitado, né? Sim, sim. Uma das vezes foi
foi até espiritual mesmo, né, que a gente mexendo com tudo isso, quando foi chegando no final do Revelando, eu estava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Naquela época a gente tinha o acompanhamento de 5 terapeutas que ajudavam no trabalho com as crianças e adolescentes da Baçaí, né? E elas estavam acompanhando da arena, né? E quando terminou, né, eu disse, eu preciso dar um jeito, preciso encontrar um caminho, né? Aí me vem o Jucimar, né? Ele é o Jucimar, lá de Redenção, e diz assim, Toninho, nós estamos convidando você para ir passar uma semana lá em Redenção. E eu virei para ele e simplesmente assim, não, Jucimar, eu agradeço a sua atenção e tudo, mas não posso fazer isso, né? Eu aguentei 2 dias, aí liguei para o Jucimar e disse, Jucimar, eu estou numa situação muito delicada, eu aceito o seu convite, contanto que eu fique quietinho num cantinho, isolado. Ele disse, tudo bem. Eu falei, eu chego até Taubaté e você me pega lá. E fui para lá. Eles me instalaram numa... Como é que chama isso? Bom, não me lembro o nome. Tinham vários chalezinhos, né? E que estava fechada, né? Aí eu fui para lá, né? E passei os dias e as noites sozinho. Só ia lá num lugar para comer, né? E voltava rezando, meditando, caminhando e olhando para tudo aquilo, né? E eu me lembro que na noite da sexta-feira, olha, sexta-feira, no topo da serra, a Redenção está ali no topo, né? E eu estava sentado do lado de fora meditando, assim, umas 5 horas, né? Mas desceu uma serração tão grande que ficou escuro, né? E eu então entrei no chalé, botei um blusão e saí caminhando. Olha, eu não sabia nem direito a direção, né? E andei muito. Andei quase uns 40 minutos, né? Mas nessa andada eu chorava, né? Eu estava em prantos, né? A minha alma estava se lavando ali, né? Eu então conversava com os entes que poderiam estar na estrada, né? E falando, né? Aí chegou uma hora que eu acalmei, né? E respirei fundo e disse: Nossa, minha alma está tranquila. E comecei a voltar sozinho no meio daquele escuro. Entrei no chalé, né? E simplesmente me troquei e dormi, né? Apaguei, né? São experiências, Vladimir, que vocês que mesmo estando muito próximos de mim nem imaginam, né? Aí no dia seguinte, né? Eu estou lá, fui fazer o caminho de volta. Falei, eu preciso agora saber concretamente, agora eu preciso botar a mão do outro lado. Ele estava com a mão lá em cima, né? Botar a mão agora na terra. Ver por onde eu andei e o que aconteceu. Falei, nossa, mas como eu andei? Quando chegou num ponto, eu comecei a sentir um perfume maravilhoso, né? E eu disse, nossa, que perfume, de onde vem? Aí eu parei e comecei a procurar e vi que tinha um pé de Santa Bárbara, né? Nossa. Carregado de flores, né? Eu então entrei naquele pasto e fui na direção da Santa Bárbara e colhi um galho. Eu digo, meu Deus, a Santa Bárbara fez parte da minha infância. Nós usávamos os pelotinhos dela para brincar e tudo. E eu nunca percebi. Olha, isso serve para aquelas pessoas que dizem assim, mas olha, eu não descobri ainda. Não, às vezes a gente descobre muito tarde, né, a coisa, né? Eu disse, meu Deus, eu nunca tinha visto que ela dava estas flores, que as flores são lindíssimas e que são tão perfumadas. Eu catei um galho e botei lá no meu chalé, né? Aí quando foi 5 da tarde daquele sábado, né? Abaixou a rapaziada de Redenção da Serra, né? E Toninho, estavam na Kombi do Jucimar e nós viemos buscar você para andar de bicicleta com a gente. Eu falei, não, eu não quero sair daqui. Não, venha cá ver uma coisa.
Aí eles abriram a porta, eu fiquei muito emocionado. As bicicletas amontoadas dentro daquela, como é que é? Kombi, né? E eles também todos amontoados. O que vocês fariam no meu lugar? Você diria para aquele pessoal tão cheio de amor e de reconhecimento, você ia dizer não, né? Eu larguei a minha meditação e fui pedalar com eles, né? Até porque eu senti que aquele era o momento de acabar de coroar esse meu retiro lá, né? Foram muitas as coisas que passaram pelo âmbito do Revelando São Paulo e, claro, da minha vida, né? Que eu estou tendo a oportunidade. Essa foi uma oportunidade ímpar, viu, Vladimir? Através do Jornal dos Romeiros e de você, de compartilhar isso com as pessoas, que 99% das pessoas que convivem comigo não sabiam e muitos nem ficaram sabendo ainda, né? Está sendo muito gratificante, né? O falar com você, toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente faz em 40 minutos. Já passamos de 1 hora. Toninho, para encerrar, eu sei que também, se você precisa descansar, amanhã tem mais um trabalho, mas essa pergunta, para encerrar, né? Porque nós vamos remarcar, porque tem outras coisas para serem conversadas. Muita gente participando, Cláudia Sani, que bom poder participar desses momentos, a Maria Cecília, já falei, a Lorena, o arroz vermelho, né? Fico muito emotiva em ver e ouvir esse mestre falando, o coração dói de saudade, enfim. É muito legal a gente ouvir e ver essas pessoas participando. Vladimir, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu vi que entraram várias vezes, até aqui no próprio, né? Entrou o pessoal, a Lourdinha lá do Ceará, né, que é da Comissão Nacional de Folclore, né? Entraram várias pessoas da Comissão Nacional de Folclore, né? Muito bom, então, muito bom. Para todos eles, eu quero mandar um grande abraço e dizer que me senti muito honrado. Olha, a Eleonora, lá do Rio de Janeiro, me senti muito honrado com a passada, essa visitinha de vocês aqui, né? E ajudando a compartilhar, contribuindo para a gente possa compartilhar isso. Então, a vocês, muito obrigado e meu carinho. Sim. Toninho, claro, né? Você não pode deixar de falar sobre isso, que é um mantra, né? O mundo novo é possível? Você acredita nisso? Acredito. Sim. Esse mote nós cunhamos, né? E acredito tanto que eu faço disso, claro, um mote para a minha vida. Contaminamos muitas. Aí, desculpem a falta de modéstia, nesse sentido eu contaminei muito. Olha, Isabel Signorelli, querida Isabel, um beijo grande, né? De Goiás, né? De Goiás. Acredito e trabalho. Olha, o Severino Vicente, o nosso presidente da Comissão Nacional de Folclore, e a Zeneide, lá de Rio Grande do Norte. Eu posso até estar me enganando o estado dele, né? Muito obrigado, Severino, né? Então, o mundo novo é possível e está nas nossas mãos. Nós temos que construir, né? Isso a gente tem batido. Lá na fazenda, a primeira coisa que nós fizemos foi plantar a nossa bandeira da paz e dizer, nós, a partir daqui, vamos começar a construir uma nova proposta para o município de Rafah e para todo o quadrante da cultura caipira. Eu acredito e esta é a minha vida, viu, Vladimir? É o que me dá mais prazer e mais gás, né? Saber que eu tenho que fazer coisas que contribuam para acrescentar algo de bom. Ou seja, eu tenho que deixar o mundo, quando eu partir daqui, eu espero que não seja tão logo, né? Eu vou incomodar muito vocês, mas eu espero deixar o mundo um pouquinho melhor, como um grãozinho de areia mais brilhante. Então, é isso daí. E encontros como esse que você está promovendo aqui agora são momentos importantes para que a gente possa colocar esses tijolinhos, esses grãozinhos. Muito obrigado, viu, Vladimir, a você, e vida longa a sua também, seu filho querido, que é o Jornal dos Romeiros. Toninho, fico muito, muito agradecido em nome de todos que participaram, né? Foi uma aula, mais uma aula que nós pudemos aprender com você.
Aliás, nesses 20 anos de Ribeirão de São Paulo, eu confesso que aprendi muito com você, esse convívio foi muito salutar para mim, para muita gente, e a gente tem a esperança viva, né, de que o Reverendo possa voltar com a Baçaí, pelo seu trabalho, pela sua maneira de conduzir as coisas, por dar esperança a muita gente nesse estado, nesse país que está precisando exatamente disso. Está precisando de paz, está precisando alavancar coisas que são nossas, né? Obrigado. E só para lembrar o seguinte, que você falou de bandeira de paz, tem uma fotografia emblemática que eu tenho no jornal, você com a bicicleta e com a bandeira da paz do Rio Grande de São Paulo. Tá bom, Vladimir. Muito obrigado. Muito obrigado. E a filhota também. Muito obrigado a filhota que agora... Ana Maria, que agora... Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Boa noite. Juntos vocês vão poder fazer mais, né? Um beijo. Se Deus quiser. Um beijo. Beijo para você. Obrigado, Toninho. Tchau. Gente, terminamos mais um especial hoje com o Toninho Macedo, grande folclorista, diretor cultural da Baçaí, produtor, criador do Reverendo de São Paulo. A gente tem a esperança viva de que o ano que vem possamos realmente voltar com o Reverendo de São Paulo, com a Baçaí, com o Toninho, para que a gente possa florescer mais e mais a nossa cultura tradicional. Beijo a todos. Um abraço, até quinta-feira que vem, se Deus assim o desejar. Obrigado, Josmar, pelo apoio. Ana Maria, minha filha Ana Maria, um abraço a Cláudia, a Cátia, enfim, todos aqueles que estão conosco e todos que participaram hoje do Falar com Você. Até mais. Obrigado.